Ei, pessoal, eu sou a professora Maria Aparecida Colares Mendes. Estou aqui hoje, para ter uma conversa com vocês sobre o TCC, em específico o projeto de intervenção, que consta em alguns projetos das nossas pós de oferta própria. E espero contribuir de forma relevante para a construção desse projeto por cada um de vocês. O que é o trabalho de conclusão de curso? Na pós-graduação, em específico na especialização, ele pode se configurar como um artigo científico, uma monografia, um projeto de intervenção, um relatório científico, ou como definir o projeto de curso. No nosso caso, quando nós fizemos o levantamento, para que efetivasse esse modelo de formação que hoje nós ofertamos, a intenção precípua e que pesou consistentemente para a aprovação foi estar voltado para a formação docente, para a qualificação docente. Especializações que, de fato, atendessem à perspectiva da formação do professor. Mas nós temos quem exerceu a docência, quem exerce a docência e quem nunca exerceu a docência. Porém, o projeto de intervenção, ele tem como objetivo intencional direto a escola, intervir numa situação de formação dentro do espaço escolar. Então, eu vou iniciar agora com vocês fazendo algumas reflexões. Em linhas gerais, nós podemos analisar qual a diferença que existe entre um projeto de pesquisa científica e um projeto de intervenção. O projeto de pesquisa, ele vai explicitar as reais propostas, as reais intenções propostas pelo pesquisador, abrangendo o foco, o interesse e o questionamento por ele determinado. Então, é um plano de execução de uma pesquisa com intenção em que tenha um recorte e que gere um novo conhecimento acerca de determinado recorte efetivado pelo pesquisador. E o projeto de intervenção? A mesma coisa. É um projeto que explicita as reais intenções propostas pelo pesquisador, também abrangendo o foco, o interesse e o questionamento por você determinado, E tem como finalidade delinear a intencionalidade das ações a serem implementadas na escola. Por exemplo, quando eu faço um projeto de pesquisa científica com a intencionalidade direta de produzir um artigo, de produzir uma monografia, de produzir uma dissertação, uma tese, eu necessariamente sigo determinadas regras e definições organizadas dentro de um projeto de pesquisa. Esse projeto vai ter que constar um tema, ele vai ter que ter um problema, ele vai ter que ter seus objetivos, sua metodologia, o referencial teórico que sustenta essa metodologia, esse problema e esses objetivos e, consequentemente, dentro dessa metodologia, eu posso ter um projeto de intervenção como um recurso metodológico de coleta de dados. Já no projeto de intervenção, essa aplicabilidade metodológica
da intervenção, ela pode ser avaliada e ser encerrada no relatório final, ou pode-se produzir um artigo científico a partir do projeto de intervenção. Então, o projeto de intervenção, ele atende às duas perspectivas. Ou ele finaliza só com uma abordagem metodológica, com a avaliação final, sem a produção formal do artigo científico. Então, como dicotomizar projeto de pesquisa e projeto de intervenção? Não existe. Porque, na verdade, todo o princípio dos dois projetos nascem da indagação, nascem da busca pela resolução de um problema, né? Para a reflexão desse problema. No caso direto do projeto de intervenção, nós temos a mudança de alguma situação dentro do espaço educativo. Então, nesse momento, é difícil e incoerente dividirmos ou dicotomizarmos projeto de pesquisa é isso, projeto de intervenção é isso. Estaríamos sendo simplistas em negar que todo projeto de intervenção tem em sua raiz toda a investigação científica para que eu construa um produto em que eu possa intervir no espaço educativo da escola dentro de alguma situação que eu possa colaborar, que eu possa transformar, que eu possa tornar mais fácil a superação dessa situação para o ambiente educativo. Como que nós vamos proceder à construção de um projeto de intervenção? Primeira coisa é entender que todo projeto de intervenção não nega seu cunho científico, não nega seu cunho em exigir que cada um de nós indague a realidade da escola e aquilo que aquele ponto, aquela situação que eu vai intervir, né? Um projeto de intervenção, ele vai seguir as mesmas etapas da pesquisa. Nos documentos que constam na sala de vocês, de TCC, vocês vão ver que o sumário básico, né, desses projetos segue a mesma lógica do projeto de pesquisa, né? Porque não deixa de ser um projeto de pesquisa. O projeto de intervenção pedagógica na escola tem como finalidade delinear a intencionalidade das ações a serem operacionalizadas no espaço escolar, né? O que você vai fazer na escola que justifique a mudança ou a transformação de uma situação? Geralmente, estabelece uma relação direta com as atividades curriculares previstas, bem como com as produções a serem realizadas e com a aplicação desse projeto na escola, né? O projeto de intervenção, ele não pode ser um projeto de papel. Ele tem que ser pensado no papel, organizado no papel, com uma intenção em que você vá operacionalizar na escola. Então, tem o pensar, tem a reflexão teórica e tem o fazer prático daquela ação que você propõe desenvolver dentro do espaço educativo. É fundamental que a intervenção apresente uma relação intrínseca entre o objeto de investigação do professor pesquisador, eu não quis colocar só professor, ou cursista pesquisador, né? Em relação à realidade escolar e à proposição da intervenção. Então, o que eu vou pensar? As reuniões de pais precisam ser melhoradas? Eu posso fazer um projeto de intervenção junto à comunidade escolar
para buscar sugestões do que seria viável aprimorar na relação escola-família, por exemplo. Eu poderia escolher um momento em que eu faça um ciclo de estudo com os sujeitos da escola, em específico os servidores ou os funcionários, para tratar das relações interpessoais, por exemplo, dentro do espaço educativo. Se eu estou trabalhando um projeto de inclusão, trabalhar o conceito da diversidade, né? Trabalhar as informações. Então, tem N leques. Se eu quero ir para a parte pedagógica, para o aluno que apresenta dificuldades de cálculo, eu posso fazer um projeto de intervenção de jogos. Se eu estou fazendo um projeto de intervenção para a EPT, eu posso pensar no conceito de trabalho, né? Fazer uma atividade em que os alunos reflitam sobre o trabalho e a formação profissional. Então, há uma vastidão de situações que podem ser propostas dentro da escola e que contribuem de uma forma ou de outra. O TCC, né, previsto no projeto de curso, que constitui um projeto de intervenção, ele tem que ser um trabalho original, não dá para ser cópia, não dá para copiar e colar e ser plágio, né? É algo que vai ser produzido por você e que vai ser aplicado e avaliado por você, né? E que precisa de um registro formal. Ele vai ser sempre elaborado a partir de uma pesquisa diagnóstica. Não adianta você chegar com um projeto de intervenção pronto na escola para fazer com que a escola engula. Você pode sugerir à escola um tema, uma questão, mas você precisa ir à escola e, junto com os parceiros dentro desse espaço, por meio da observação, por meio da aplicação de um questionário, por meio de uma reunião, você construir a problematização que seja necessária uma ação para a intervenção. Então, quem vai te dizer isso é a escola. Não é você que vai dizer para a escola. A escola vai te dizer, a gente está tendo dificuldade com a leitura dos alunos autistas, por exemplo, no atendimento especializado. Você vai fazer uma proposta para trabalhar essa intervenção junto aos alunos autistas, né? O que você poderia construir de ludicidade para chamar a atenção, para provocar esse aluno com essa deficiência dentro da leitura? A escola vai te dar um indicador do que ela precisa que você execute. Você chega numa escola de EPT, chega no núcleo, no NAPNE, por exemplo, que é uma instância, um núcleo dentro dos campi do IFNMG. Dentro do NAPNE, nós temos o atendimento a pessoas com deficiência. Qual o projeto que o NAPNE está precisando aplicar e que às vezes não tem condição de aplicar? É a hora de você escutá-lo e construir uma proposta a partir da necessidade da escola. Então, o projeto de intervenção, a grande diferença dele da pesquisa é que você não faz o que você quer, mas a necessidade que você diagnostica na escola, né? Por isso você precisa ir à escola, conhecer a escola, entender a funcionalidade da escola e ter escuta para saber o que você vai aplicar. Primeira coisa que eu acabei de falar é o diagnóstico, né? Definir uma situação, problema que requeira uma intervenção. Esse diagnóstico ele pode ser, como eu já falei, por meio da observação, né? Por meio da necessidade exposta pelos gestores, pela coordenação pedagógica, pelos professores.
O segundo ponto é a elaboração de um projeto de intervenção para a solução do problema detectado, que a gente vai falar mais à frente. Terceiro ponto, fiz o projeto, construí a ação para intervir, aplico. No documento que nós postamos nas salas, nós vamos ter alguns anexos, apêndices, né? Anexos. Nós temos a orientação das etapas para a elaboração do projeto de intervenção. Nós temos o modelo de cronograma já pronto, que você pode adaptar, que você pode transformar, desde que tenha as informações. Nós fizemos um anexo com os verbos dos objetivos para que você possa usar, né? Então, agora eu vou para um segundo momento da nossa conversa, que é apresentar a orientação dessas etapas de elaboração, que aqui eu chamo de anexo 1. Esse documento que agora eu apresento para vocês, ele consta, né, como eu já falei na sala de vocês, e eu vou dar uma visão geral do projeto de intervenção. Primeiro, dentro do seu projeto, você tem que pensar a introdução, né? É importante apontar nessa introdução a vinculação do seu trabalho, explicando, especificando que é uma construção de TCC, realizado como requisito obrigatório da pós-graduação lato sensu. Em seguida, vale ressaltar sua motivação, né? Por que você escolheu esse objeto de intervenção? Evitando ao máximo a autovalidação. Ah, eu sou isso, porque foi sofrido fazer isso. Ninguém quer saber disso. A gente quer objetividade, né? Você pode até descrever sua motivação, porque tem a ver com essa formação, especialização, porque tem a ver com sua ação docente, mas nada de focar em si mesmo, em sua biografia, né? O que é a introdução? Não é revisão teórica, não se coloca citação, introdução, não se coloca revisão, falas de autores. A introdução é uma síntese em que você apresenta seu problema, seus seu tema, seu problema, seus objetivos, né? Sua metodologia, as referências teóricas que você assenta, né? Quais são as referências teóricas? Se você vai fazer um projeto de intervenção, se é uma proposta de interação, se é uma proposta de socialização de informações, tudo isso você tem que ficar atento. Então, a introdução, ela é a síntese do trabalho. Ela não é revisão de literatura. Ela não é descrição metodológica. Você tem que colocar a metodologia em linhas gerais, como referencial teórico. Em seguida, nós temos o problema, né? O que é o problema? Ele é a questão que se buscará resolver por meio do PI, por meio do projeto de intervenção. Se você pega o autor Gil, por exemplo, ele vai te indicar que um problema precisa ser claro e preciso, precisa ser empírico, ou seja, ser capaz de observá-lo na realidade social, precisa ser delimitado,
né? Principalmente para vocês que têm pouco tempo de operacionalização, ser passível de solução, e é necessário que tenha uma maneira de produzir uma solução para esse problema, né? Então, o problema do PI, ele deve ser sempre passível de intervenção. Uma intervenção local, de estar relacionada à educação básica, a educação básica em todas as suas modalidades, conta com documentos que poderão nortear você durante essa definição do seu problema, né? Aliando, lógico, esses referenciais às necessidades da escola. Por exemplo, tem os PCNs da educação infantil e do ensino médio. Tem as diretrizes curriculares para a educação básica, tem diretrizes da educação especial, tem diretrizes da educação do campo. Então, nós temos vários documentos que podem nos auxiliar nessa construção. Então, uma pergunta-chave do problema: em que intervir, né? Em que eu vou intervir? O que é necessário minha intervenção? O terceiro ponto é o público-alvo. Quando você define seu problema, é imprescindível que você tenha em vista o público-alvo que você vai atender, né? Quem são esses sujeitos? Quais as características desses sujeitos? Quais as intenções que eu vou ter em atender esses sujeitos? Idade, sexo, profissão, interesses, né? Para quem que eu me direcionarei em minha intervenção? Nesse caso, é preciso que você explicite se a ação pedagógica que você vai propor para a intervenção irá ser direcionada a toda a escola, somente aos alunos, aos gestores, aos professores, ao serviço pedagógico, aos pais, à comunidade escolar como um todo, aos funcionários administrativos e de manutenção. Então, a pergunta que vai nortear a chave para o sujeito, público-alvo que você vai atender, é em quem eu vou intervir, né? Em seguida, nós temos a justificativa. O que é a justificativa? 3 parágrafos. 2 parágrafos você justifica. É a identificação dos fatores que determinaram a escolha do seu problema. Não tem que vir com revisão teórica em justificativa. A justificativa cabe mostrar a importância e a relevância do PI. Busca indicar as vantagens e os benefícios que a intervenção poderá proporcionar. Em outras palavras, você deve explicar a importância de intervir no problema, no espaço escolar ou comunitário e com o público-alvo que você escolheu. Então, a pergunta-chave da justificativa é: por que eu vou intervir? Né? E em seguida, nós temos os objetivos, que se classificam em objetivo geral, que pode ser um único objetivo, que é a indicação daquilo que você pretende alcançar com a intervenção que você se propõe, constitui uma ação que vai conduzir você ao tratamento da questão que você indica no seu problema. E a pergunta-chave do objetivo é: para que eu vou intervir? Né? Em que, para quem e para que intervir? Né? A mesma coisa dos objetivos específicos,
que vão se relacionar com o objetivo geral e que vão possibilitar o alcance desse objetivo geral, que tem a mesma pergunta-chave, né? Para que intervir? Como que se constrói um objetivo? Os objetivos sempre iniciam com verbos no infinitivo, que retratem fielmente, busquem fazer isso, as ações que vocês irão desenvolver no projeto, né? O que eu vou desenvolver? É uma discussão? É um fórum? É um debate? Né? Então, eu tenho que construir objetivos que me levem a alcançar essa proposta. E aí vem a revisão de literatura, né? Em linhas gerais, a pesquisa bibliográfica, as leituras que eu fiz acerca do tema. Eu posso me fundamentar numa disciplina que eu fiz durante o curso, em autores que foram discutidos durante o curso, de preferência, né? Que seja uma relação entre as partes conceituais que vocês efetivaram ao longo do curso e que vocês retratem a sua operacionalização, fundamentando seu projeto de intervenção. É o levantamento de conceitos dos autores ou de um autor, né? O levantamento dos documentos que eu coloquei anteriormente no problema, os documentos oficiais que possam te auxiliar. E essas citações, toda essa formatação seguem normas da ABNT, né? A revisão de literatura, nós temos a NBR 10.520. E o cuidado com a bibliografia deve ser minucioso para evitar plágio. Você não pode copiar, colar, é crime. Quando você faz o copiar, colar, você corre risco de perder todo o seu trabalho, né? Você pode citar, sim, dentro da normatização técnica. E aí nós temos a metodologia, né? E a pergunta básica do referencial teórico, baseado em quem e em quais teorias me alicerçam a ação de intervenção. Então, aqui agora nós vamos falar da metodologia. O que é a metodologia? Metodologia é um conjunto de abordagens, de técnica, de processos que são utilizados para resolver o problema, né? O problema indicado no seu problema de intervenção. Qual é o tipo de abordagem? É uma abordagem qualitativa? Ou eu vou fazer um gráfico, aplicar um questionário e fazer um gráfico e levar para a gestão tomar como referência os dados que eu coletei? Isso também é uma intervenção, né? Então, você vai ter que levar em consideração os objetivos que você quer alcançar. Então, a metodologia, ela precisa do tipo de estudo, de como você coletou os dados para chegar ao problema e qual vai ser a ação metodológica que você vai propor, né, para conseguir chegar aos procedimentos de análise, aos procedimentos de interpretação, de análise, né, e as estratégias de acesso e fontes de informação que você vai ter para analisar e avaliar sua proposta de intervenção. Então, a metodologia, a pergunta base é o como. Como eu vou fazer? Como eu farei minha intervenção? Então, o subitem da metodologia é seu plano de intervenção. Dentro do seu projeto de intervenção, você tem que ter um plano de intervenção, que no nosso caso é o relatório final que você pode estar entregando, se você não quiser transformá-lo num artigo, porque também pode, né?
O plano de intervenção, ele diz respeito às ações que serão operacionalizadas na escola, no modelo constante, né? Dentro do anexo 2 que a gente coloca no documento, vai ser apresentado um instrumento que você pode preencher e detalhar seu documento final, pois vai constar lá itens da avaliação do PI, e a pergunta-chave da metodologia e desse plano de intervenção é: como eu vou intervir? Como eu vou fazer essa intervenção? Como eu vou operacionalizar essa intervenção? E aí nós teremos o cronograma que eu apresentarei daqui a pouco para vocês, o documento em linhas gerais, que vai expressar o tempo previsto para a realização do seu projeto como um todo, né? E a pergunta-chave para a construção do cronograma é qual? Quando intervir? Quando será a intervenção? E dentro do seu projeto é imprescindível que você tenha explicitado os recursos necessários, né? O que é necessário para intervir? É a pergunta-chave. Recursos que podem ser financeiros, que nós não temos, né? Mas vocês irão demandar algum custo para vocês. Recursos humanos, né? E os recursos materiais que estão intrínsecos aos financeiros. Mas às vezes você precisa de um data show, a escola tem, né? Você precisa de algumas recursos que a escola pode estar oferecendo ou não. E nós temos os resultados esperados, né? Então, quando você faz um projeto, você tem que pensar no que você quer chegar também. Quais são os resultados que estão diretamente relacionados ao seu problema, aos objetivos, né? Dialogar os dados da revisão de literatura com o plano de intervenção. Então, a pergunta-chave para a discussão dos resultados esperados: o que se espera alcançar com a intervenção, né? E, finalmente, nós teremos as referências bibliográficas, que constam todos os documentos utilizados como base para a elaboração do projeto e que devem ser rigidamente elaboradas de acordo com as normas da BNT. Nesse documento eu já coloco, né, algumas coisas e, posteriormente, vocês podem estar fazendo o estudo desse documento de forma mais minuciosa. Estaremos abertos aos questionamentos, né? Os tutores podem nos encaminhar os questionamentos e podem também responder esses questionamentos. Agora eu apresentarei no arquivo do Word algumas tabelas para vocês e farei algumas incursões. Qualquer dúvida, desde já eu agradeço a vocês a atenção. Podem questionar aos tutores, caso eu possa responder, também estarei à disposição. Em seguida, eu vou apresentar agora somente os quadros, e desde já eu agradeço, desejo sucesso para vocês, né? Mas eu dou uma voltadinha aqui para finalizar. Aí nós temos esse anexo 2, que é a lista dos verbos usados nos objetivos. Vocês vão ver que vocês não vão encontrar aí o verbo conhecer, compreender, conscientizar. Primeiro porque o projeto de intervenção, ele é um projeto bem operacional, né? Então, geralmente, quando a gente define o objetivo geral,
é recomendado, né, o uso de verbos com um significado mais abrangente, mas não tão abrangente, né? Mas não tão abrangente. Deve englobar a totalidade do problema, definindo de forma clara o que se pretende ao final do projeto. Quando você faz um projeto de intervenção, você pode optar por uma parte conceitual ou por uma parte atitudinal. Principalmente na área de direitos humanos, às vezes a gente opta por um projeto de intervenção visando atitudes, né? Valorização, sensibilização, apreciar, aperfeiçoar, auxiliar, né? Então aí a gente tem uma intenção que está voltada mais a atitudes. Às vezes você quer intervir, por exemplo, numa parte conceitual, no estudo da língua, no estudo da matemática, na operacionalização de gráficos, né? Então aí você já tem uma parte mais conceitual. Eu não quero que vocês entendam minha fala como separando conceito, procedimento e atitude, porque eles se dão em todos os momentos de forma cíclica. Para eu discutir, eu preciso ter uma atitude de saber ouvir, né? Para eu discutir, eu preciso saber me organizar para estar dentro da discussão. Então, eu não quero que vocês apropriem disso como situações estanques, conceito, procedimento, atitude. É só para que vocês percebam onde estão as intencionalidades, né? Já os objetivos específicos, a gente tem uma classificação muito interessante que é os que indicam análise, os que indicam avaliação, compreensão e síntese. Então, aí eu classifiquei, vocês vão ver que a coluna de atitude permeia tudo, tanto os objetivos gerais quanto os específicos. E aqui, dentro de cada coluna, eu tentei especificar basicamente essas ações de análise, de avaliação, compreensão e síntese. Então, busquei o tempo inteiro recomendar a vocês verbos com significado mais direcionado. O que eu, se vocês me perguntarem como professora de vocês, professora, quantos objetivos específicos seria indicado para eu construir um projeto de intervenção? No tempo de vocês, eu penso que um objetivo geral e 3 objetivos específicos, bem estruturados, conseguem atender de forma consistente a aplicabilidade e a resolução do seu problema, a aplicabilidade da intervenção, a avaliação dessa intervenção e a conclusão com o relatório final. Então, aí vocês têm essa tabela. Qualquer dúvida, vocês têm que correr atrás, né? Vocês terão que ter um empenho e uma autonomia muito grande na construção do trabalho de vocês. E construir da melhor forma possível o projeto seu de intervenção. Tentem construir um projeto simples, operacional, pouco rebuscado, não inventem mais do que vocês dão conta e tentem fazer a operacionalização ser o mais bem sucedida possível. Para finalizar, eu gostaria de agradecer vocês novamente, de dizer para vocês que sejam
muito criteriosos na construção do projeto de intervenção de vocês, que não plagiem, que façam a coisa mais simples que vocês puderem, mas que seja de autoria de vocês, né? Que não tentem, como eu falei anteriormente, criar algo ou uma proposta inviável. Sejam objetivos, diretos, operacionalizem da melhor forma que vocês puderem e tenham êxito, que a gente finalize com muita alegria, com um sentimento de dever cumprido, essa etapa final do curso de vocês. Eu só tenho a agradecer a todos que colaboraram com a gente nessa trajetória e sei que agora depende de cada um de vocês. Ninguém tem que tutelar vocês. Vocês, como especialistas na área, se de fato investiram no curso e na formação de vocês, vocês fazem muito bem um projeto de intervenção, né? Então, a todos, muito sucesso e o meu agradecimento por estar ouvindo, atentos a todo o processo que aqui construímos. Um grande abraço a todos e muito obrigado.